Olá, eu sou Angelise Fagundes, sou professora da área de ensino de espanhol da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campo Cerro Largo, e eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre uma temática que me é muito cara, que me acompanha já há algum tempo, que é o amor. Eu levei um certo tempo, para me dar conta de que esse podia ser um tema de pesquisa, afinal, nós ocidentais damos muito pouco valor às emoções, não é? E principalmente, na questão do ensino e da aprendizagem, né? Foi aos poucos, então, que eu fui encontrando palavras, para as coisas que eu já sentia. Aos poucos eu fui encontrando autores que também consideravam o amor como centro do processo. Aos poucos eu fui me dando conta, de que nós somos seres emocionais e não racionais. Eu aprendi isso com Humberto Maturana. Aliás, para o Maturana, o humano ele se constitui justamente do entrelaçamento do emocional com o racional. Bom, então, para falar de amor, eu preciso dizer para vocês o que eu compreendo por amor, o que eu compreendo por formação inicial nesse caso, por cultura, intercultura, da onde eu estou falando quando eu falo dessas questões. Quando eu falo de amor, eu parto das proposições de Humberto Maturana. E para ele, o amor é a aceitação do outro como legítimo outro na relação. Sem expectativas, sem exigências, Amar o outro significa reconhecê-lo, legitimá-lo, sem que ele precise de nenhum modo justificar a sua humanidade. E é interessante porque nós vivemos em uma cultura em que prevalece o não reconhecimento, a exclusão do outro. E é nesse sentido, inclusive, que o Maturana afirma que a agressividade, que a negação do outro e que a própria competitividade são de origem cultural. Formação inicial, para mim, é um espaço de relações, de inter-relações, de encontros entre pessoas, culturas, ideologias, diferentes e diversos conhecimentos, visões de mundo, linguajares. A formação ela é uma ponte, um espaço de troca, de intercultura. A cultura, também vou lá beber, nos conceitos do Maturana, ela é uma rede de conservações consensuais, são contratos de interação com o outro, que se mantém. Pode se dar através de relações sociais ou através de quaisquer outros tipos de relação. Para o Maturana, é importante dizer, só a relação social se há amor. Uma relação de trabalho, por exemplo, não é necessariamente uma relação de amor. Amor, vale destacar, sempre, ela é a aceitação do outro como legítimo outro na relação. Não tem relação, por exemplo, com o romantismo literário ou com outra visão que a gente tenha de amor. A intercultura, ela é um movimento, a interação, o encontro entre diferentes modos de estar e viver no mundo, com o mundo. Ela é a fronteira, a fronteira que permeia o mundo do professor, o mundo do aluno, com o universo da formação inicial, que é muito amplo, complexo, E para mim, a intercultura, a partir daqui, da onde eu a vejo, ela é um encontro no amor, ela só pode existir se for a partir do amor, desse amor proposto por Maturana. Bom, hoje eu gostaria de refletir um pouco com vocês o papel determinante do professor formador para a construção de um espaço formativo amoroso. A gente sabe, que ainda hoje, não só nas universidades, mas o meu foco aqui é nas universidades, A gente sabe que muitos espaços de ensino, como a universidade, a escola, ainda são espaços bastante violentos, E muitas vezes a relação do professor formador, do professor que está lá na universidade, preparando
um novo professor, né, colaborando com a sua formação, essa relação muitas vezes é bastante violenta, uma relação de negação desse outro, que na maioria das vezes é o aluno, né? Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês que ao longo da minha pesquisa doutoral, eu escutei muito dos meus colaboradores de pesquisa relatos de que eram torturados no espaço da sala de aula, né? De que muitas vezes os professores ridicularizavam eles em aula, né? De que simplesmente faziam de conta que ele não, né, que não existia naquele espaço, né? Desconsideravam os seus saberes. Muitas vezes, né? A partir de um erro de língua, né? Colocavam no quadro isso e iam corrigindo e, né, ao corrigir, insinuavam coisas para que este aluno que havia cometido esse erro se sentisse menor, né, inferiorizado naquele espaço da sala de aula. Então, eu me perguntei durante um bom tempo, sigo, na verdade, me perguntando como que esse futuro professor que está ali, né, aprendendo não só a língua, mas todas as questões pedagógicas que envolvem o ensinar e o aprender uma outra língua, como que esse futuro professor pode aprender a ser um professor amoroso, com este professor formador que nega ele no espaço da formação, né? É possível aprender espanhol com um professor que me nega como gente, que é pouco amoroso ou nada amoroso para comigo? É possível, né? É possível, porque nós aprendemos apesar dos professores, né? A questão que me interessa aqui é que a gente discuta se isso é adequado, né? Se esse é o espaço educativo, né? Ou que espaço educativo, que espaço de aprendizagem a gente quer construir com os nossos alunos, né? Que espaço de aprendizagem é significativo para mim como professora, para conduzir, né? Todos esses encontros que são entre pessoas, de pessoas com uma nova língua, dessas pessoas com diversos e outros conhecimentos, novos conhecimentos, outras e diversas culturas, né? Bom, então a gente sabe, né, que a aprendizagem, ela não acontece como ela poderia acontecer quando surge, né, a partir de emoções que negam o amor, né? A aprendizagem, ela se constrói a partir das relações, né, do conjunto de recursos que permitem conviver, né, de forma mais plena com as demais pessoas. E por isso, inclusive, né, o Maturana, ele propõe, né, que o amor ele é fundamental para que a aprendizagem aconteça plenamente, né? Porque para a aprendizagem, né, ela tem a ver com um modo de vida, né? Ainda, né, que na etimologia da palavra aprendizagem significa aprender, pegar ou captar algo, ela não é a captação de nada, né? Ela é a transformação, transformar-se, né, em um meio particular de interações. É importante também que a gente se dê conta como educador, né, que o cérebro, né, ele é um território ainda bastante desconhecido para a gente, né? E beber, né, em fontes como o neuroeducador Francisco Moura é bastante significativo para a gente entender um pouco como funciona, ou como funcionam as emoções nesse processo de ensino e aprendizagem, o quanto a gente precisa atentar para essas questões, né, para favorecer, então, a aprendizagem dos nossos alunos, né. O neuroeducador espanhol Moura, ele aponta, né, que é essencial
conhecer o mundo das emoções, né, para que a gente consiga captar a essência do ensino, né? E ele explica também que o córtex cerebral ele está dividido em 2 hemisférios, né, o direito e o esquerdo, e que toda informação que chega ao cérebro passa por um filtro emocional. Bom, eu fiz 2 graduações, né, escutando muito sobre que professores torturadores, né, eles eram exigentes. E eu me perguntei muito ao longo da minha caminhada se ser assim, né, se negar o aluno, né, nesse processo de ensino e aprendizagem, era de fato algo necessário para ser um professor comprometido com o aprendizado dos alunos, com o aprendizado da docência. Não é? O que vocês acham? Né? Se a gente for olhar no dicionário, exigente é aquele que exige, que exige sempre o que há de melhor, que é uma pessoa difícil de satisfazer, né? Eu percebo em meio a esse tipo de postura, né, muito frequente nos cursos de formação de professores nas universidades e para além das licenciaturas, né, um sadismo muito presente, né? O professor exigente, ele sente satisfação, né, em ser adjetivado dessa forma, como se isso atribuísse a ele certa superioridade, né, na disputa, né, que ele exerce dentro da própria instituição, seja com os alunos, seja com seus pares. Tá? E o Paulo Freire, a esse respeito, ele já nos alertou, né, que não serei melhor professor quanto mais severo, mais frio, mais distante e cinzento me ponha nas minhas relações com os alunos. O poder, né, nesse caso, ele é institucionalizado na figura do professor, né, que é o que sabe, o que tem condições de ensinar, o que pode aprovar ou reprovar o saber do outro, o aluno, né? E o aluno, por sua vez, ele legitima esse poder do professor, né, aceitando, sucumbindo a ele. Né? O poder do outro, Maturana já alertou, né, o concedo eu, né, obedecendo a essa petição que o outro me faz. Então, a relação de poder, né, ela se dá somente na obediência, e essa obediência, ela implica uma negação do outro e de si também, né? Aceitar a obediência implica uma negação do outro e de si mesmo, né? A relação de poder, ela é uma relação de mútua negação. Então, diante dessa cultura da negação presente nas universidades, né, como fica a aprendizagem da docência, né? O que pode aprender, né, um acadêmico, um professor em formação sobre a sua profissão, com um professor que age dessa forma, né, que nega o seu aluno, que é grosseiro com seu aluno, que humilha, né, que ridiculariza? O que pode aprender, né, um professor em formação com um docente que não olha humanamente para ele? Né? Como agirá esse futuro professor com seus alunos quando estiver na escola? Então é importante a gente pensar aqui que nós, né, só podemos oferecer aquilo que temos, ou seja, nós reproduzimos, né, carregamos toda a nossa memória biológico-cultural, né, nas nossas relações, o nosso corpo, a nossa linguagem, elas manifestam constantemente a forma como nós fomos educados, né, se nós fomos educados na negação ou se nós fomos educados no amor. Né? E da mesma forma que nós agimos, né, demonstramos isso, isso não está condicionado. Né? Por quê? Porque eu posso decidir, né? Eu posso, tomando consciência das minhas ações no mundo e com o mundo, eu posso mudar os caminhos, mudar as formas como eu me relaciono. Então, talvez vocês se perguntem agora, ou me perguntem também, né? Logo mais na nossa conversa, se é possível ensinar o amor. Né? E eu já adianto, não é possível, né? Como o próprio Paulo Freire já nos alertou em Pedagogia da Solidariedade, nós na realidade não somos, né? Nós estamos nos tornando, vindo a ser. Para que nós, seres humanos, sejamos o que somos, necessitamos nos tornar. Né? Então eu não posso, como professora, ensinar o amor, mas eu posso incitar o voo,
né? Como o Rubem Alves nos alerta, né? Num livro chamado Por uma Educação Romântica. Né? Eu posso incitar o voo, mas eu não posso voar pela pessoa, né? Não posso ensinar o voo. Eu posso viver isso nas minhas conversações, na minha rede de ações consensuais dentro e fora dos espaços da formação, e isso será determinante para mudar a educação que eu vivencio, né? Eu não posso só falar de amor, eu preciso viver isso, né? Eu preciso de fato aceitar o outro como outro na relação, né? Senão eu não vou fazer aquilo que o Paulo Freire sempre nos alertava também, né, que é de aproximar aquilo que eu digo daquilo que eu faço, né? Então, eu não posso ensinar o amor, né, porque a experiência, também já nos pontuou o Freire, ela só pode ser reinventada, né? Bom, e como mudar a educação, então? Né? Como é possível mudar a educação? Eu acredito muito em dois, assim, trago muito presente na minha prática dois conceitos que o Maturana traz, né? Na verdade, não são conceitos, são proposições, né? Um é a respeito da ética, e ele vai falar em árvore do conhecimento, que o conhecimento do conhecimento obriga, e a responsabilidade, né? O que significa isso, né? Significa que se eu sei que um espaço amoroso, né, ele propicia a aprendizagem do meu aluno, por que não, né, mudar em mim a forma como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas, nesse espaço, que é meu espaço ético, meu espaço de trabalho, né? Por que não conduzir isso da forma mais apropriada possível, né? Para que os alunos, então, consigam ter de forma mais plena acesso, né? Aos saberes, né? E se sei hoje o quanto isso é transformador do ponto de vista do ensino e da aprendizagem, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, o conhecimento do conhecimento obriga. E a responsabilidade é o quanto eu, né, que conduzo as minhas ações no mundo, me responsabilizo pelas minhas ações. Né? Se eu sei de tudo que sei, né, e da forma como sei, o quanto eu vou dar conta de mudar o que precisa ser mudado em educação, para que a gente tenha uma educação mais amorosa, né? Ou quanto eu vou simplesmente cruzar os meus braços e não mudar, né? Não procurar alterar a partir, né, do linguajar a cultura ainda tão violenta que predomina em muitos espaços da formação inicial, né, no nosso país. Então, o quanto eu vou me responsabilizar por essas mudanças, né? E por fim, né, só para não dizer que não falei das flores, né, o Maturana nos alerta, né, porque há esperança, né, que ainda que todo o sistema social ele seja conservador, né, todo o sistema social ele está também em contínua mudança. Então, se decidimos mudar a forma como nos relacionamos, como construímos os espaços da formação, a nossa sala de aula, nós alteramos o sistema. E se alteramos o sistema, mudamos muitas coisas. Né? É lento, é moroso, mas é possível mudar a cultura. O que pensa nos teres? Vamos conversar?